Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Flávia Leal, sou terapeuta integrativa e eu estou abrindo esse quadro aqui todas as quintas-feiras para trazer um tema que eu estou chamando de Querida Terapeuta. Eu vou trazer aqui sempre uma história e vou trazer um outro ponto de vista sobre essa mesma história para a gente começar a ampliar o nosso olhar sobre as histórias pelas quais a gente está vivendo. Se você tem algum desafio na qual você está passando, você pode entrar em contato comigo que eu vou escutar, eu vou passar para você as informações como participar, vou escutar o seu desafio para trazer aqui, para trazer esse novo olhar através de um novo ponto de vista, tá? Então, eu quero só começar dando uma introdução aqui do que a gente vai falar aqui nesse tema, é o seguinte: a gente vive a nossa vida, e todos nós passamos pelo desafio, né, a escola da vida, os desafios de viver. Para que a gente possa atravessar esses nossos desafios, esses nossos problemas, e para a gente conseguir, assim, viver a vida de um estado maior de contentamento, de satisfação, de alegria, a gente precisa aprender a mudar a narrativa da nossa história. Lembrando que nós podemos ser os editores da nossa própria história se a gente conseguir desapegar, às vezes, de uma narrativa que está trazendo dor e sofrimento para a gente, para que a gente consiga mudar essa narrativa para uma narrativa que possa nos fazer ver além, ver outras possibilidades, né? E aí, ao invés de a gente enxergar isso que está acontecendo na vida como um problema e como um obstáculo, a gente passa a enxergar isso como um portal de transformação pessoal. Então, toda a nossa narrativa interna, ela é construída para reforçar um padrão. A gente vai vivendo de uma forma inconsciente. A nossa história ela foi moldada através da identidade pela qual a gente vive, através dos filtros e valores dos quais a gente acredita, né? Então a gente vai criando algumas narrativas de uma forma inconsciente, de uma forma automática, e a gente vai formando a nossa identidade a partir desse lugar. Então, o convite aqui é para a gente começar a expandir um pouco esse olhar, para a gente observar também o ponto de vista do outro, que muitas vezes a gente não inclui no nosso ponto de vista, dentro do contexto do mesmo problema pelo qual a gente está passando. Então, o objetivo aqui é para que a gente consiga enxergar, né? Eu vou trazer aqui os padrões internos que a gente está passando, para que a gente consiga entrar nesse estado de autoaceitação e poder nos sentirmos mais inteiros a partir do momento que a gente começa a observar isso, observar os nossos padrões e conseguir transformá-los, né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês que é o seguinte: é, todo o problema que a gente está passando, estou falando assim, um problema que a gente geralmente está vivenciando tem o nosso ponto de vista e tem um ponto de vista de uma outra pessoa, ou tem um outro ponto de vista a partir desse problema. Eu posso estar com um problema com uma pessoa, por exemplo, eu estou com um problema com tal pessoa, ou eu estou com um problema, por exemplo, um problema financeiro. Ainda assim, eu posso começar a expandir novas possibilidades para esse mesmo problema. Então, eu quero trazer um primeiro ponto de vista que seria o seguinte: querida terapeuta, estou casada há 10 anos e as coisas estavam indo bem até mais ou menos uns 2 anos atrás. Foi quando meu marido parou de me procurar sexualmente, até que paramos de ter sexo completamente. Agora eu descobri nos últimos meses que ele tem tido longas conversas com uma pessoa do trabalho e eu nem acredito que isso esteja acontecendo. Meu pai teve um caso com uma mulher do trabalho dele quando eu era mais jovem, e isso destruiu a nossa família. Eu preciso dizer que estou arrasada. Se eu continuar nesse casamento, nunca conseguirei confiar no meu marido novamente. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostaria que os meus filhos passassem pela experiência dolorosa do divórcio. O que eu devo fazer? Então, eu te pergunto, o que você acha que essa mulher deveria fazer? Se vocês quiserem, podem comentar aqui embaixo também, né? Claro que quando a gente lê um relato como esse, a gente pode pensar, nossa, como é dolorosa passar pela dor da traição. E talvez mais especificamente nesse caso, porque ela teve que lidar também com a questão da traição relacionada ao pai dela, que destruiu a família. E você pode começar a ter uma certa empatia por essa mulher e ao mesmo tempo começar a olhar de cara feia o marido dela, né? Quando a gente escuta essa narrativa. É óbvio, todos nós temos esse filtro, todos nós vamos interpretar as histórias que ouvimos através dos nossos filtros. Mas a gente tem que tomar muito cuidado aqui
com cada caso, quando a gente analisa, porque cada narrativa que a gente está ouvindo, ela está sendo escrita por uma autora específica, ou seja, por um ponto de vista de uma pessoa, apenas por um ponto de vista de uma pessoa. Então é preciso lembrar, é por isso que, assim, às vezes existe um fato que acontece e o mesmo fato é experienciado por 10 pessoas diferentes de formas diferentes, porque cada um vai interpretar aquele fato de uma forma diferente. Então é preciso lembrar que sempre vai existir uma outra versão da história. É preciso lembrar que nós somos nós quem estamos escrevendo as nossas narrativas, as nossas histórias. E aí é claro que quando cada um conta a sua versão da história, ela de fato é verdadeira, óbvio, mas apenas pelo ponto de vista dela. É óbvio que se eu estiver na pele daquela mulher, eu estou realmente sentindo a dor daquela traição. E ser traída dói, então eu vou sentir dor, eu vou sentir raiva, eu vou sentir desamparo, eu vou sentir desconexão, eu vou sentir frustração, eu vou sentir angústia. É óbvio que quando eu conto essa história, eu sinto dor. Mas o autoconhecimento, né, essa libertação, que é o que eu quero estimular a gente a trazer aqui nesse quadro, é a gente perceber que a gente não precisa ficar refém dessas histórias, a gente pode expandir o nosso olhar e entender que a gente tem um livro completamente em branco para a gente escrever uma história completamente diferente. Só que dentro das nossas histórias, a gente geralmente vai enfatizar algumas coisas, a gente vai minimizar ou eliminar algumas coisas nas quais não fazem parte daquela história. Porque eu só estou olhando para a minha dor, eu só estou olhando para o meu ponto de vista. Então eu vou enfatizar a minha dor e vou diminuir a dor do outro, e vou diminuir o outro, ou vou eliminar o que o outro está passando. Então, a gente geralmente acaba deixando de fora muitas coisas quando a gente vai contar as nossas histórias. E cada um vai contar a sua história de uma forma particular. Então, todos nós estamos aqui, seres humanos, caminhando através das nossas histórias da nossa própria vida. E é assim que a gente se torna quem a gente é. Porque, só que o que acontece? Quando acontece alguma coisa com a gente, um desafio, como foi o caso dessa mulher, a gente vai dizer. Nós tratamos as pessoas de determinada forma, porque é óbvio que elas merecem isso, né? Se eu estou sendo traída, é óbvio que o meu marido ele merece ser tratado com uma certa rispidez, com uma certa, né? Mas só que na verdade as pessoas quando tratam a gente de uma forma ruim, é óbvio que a gente não merece isso. O outro merece, mas a gente nunca merece, né? Então eu tô contando, eu quis trazer esse quadro aqui porque eu tinha essa visão muito limitada das coisas. Então era assim, tipo, só tá doendo em mim, eu tô certa e o outro tá errado, né? E isso é muito limitado porque a gente não consegue se conectar quando a gente está nesse lugar. É óbvio que para que a gente consiga se conectar, a gente precisa passar por um processo, precisa sentir as emoções, ter todo um trabalho terapêutico para fazer essa integração interna nossa, mas é possível viver diferente, sabe? Então, as histórias, elas vão dando contorno à nossa vida. Mas o que acontece se a gente começar a observar que essa história que a gente está narrando, ela, na verdade, ela está incompleta, ou ela é uma ilusão, ou ela está completamente errada, né? Então, muitas das vezes, ao invés das nossas histórias nos trazerem clareza, elas nos mantêm estagnadas, elas nos mantêm amarradas a um lugar de dor, de sofrimento, de desconexão, de escassez, né? Então a gente assume que as circunstâncias da vida moldam as nossas histórias, né? Por exemplo, eu fui traído, então isso está moldando o meu destino de dor e sofrimento e tal. Mas só que se a gente observar bem, o que acontece é exatamente o oposto. A forma como a gente está narrando a nossa vida molda a forma como a gente está vivendo. Porque o que eu estou pensando, né, o que eu estou narrando internamente, ele me causa um sentimento, que me causa um comportamento, que me causa um resultado. Se eu tenho uma sensação de que eu estou sendo traída, eu vou ter uma emoção de raiva, de medo, de angústia, né? E aí eu vou agir às vezes com outra pessoa de uma forma ríspida, de uma forma grossa, ou me isolando. E eu vou ter um resultado com aquela pessoa que com certeza não é uma conexão. Agora, se eu estou observando que meu marido está tendo um comportamento estranho, mas dentro de mim eu estou em paz com quem eu sou, né? Então eu posso sentar e ter uma conversa com ele
para saber o que está acontecendo e poder conversar. E mesmo que ele fale explicitamente que ele esteja me traindo, eu posso lidar com isso de uma forma completamente diferente, né? Enfim, 10 pessoas vão lidar com isso de forma diferente. Então me conta aqui, se você estivesse passando por essa situação, como você agiria? Como você lidaria? Porque é interessante ouvir esses pontos de vista, porque eu posso trazer outros conteúdos aqui baseados nisso. É, Então, esse é o perigo da gente se apegar às nossas histórias, porque essas histórias elas podem arruinar muita coisa na nossa vida. E ao mesmo tempo, quando a gente consegue editar as nossas histórias, esse pode ser o nosso maior poder. Se a gente pode mudar, se nós somos capazes de mudarmos as nossas histórias, nós podemos mudar então a nossa vida inteira. A gente pode ter escrito o livro da nossa vida até aqui. Ele está todo escrito, mas a partir de agora as páginas estão todas em brancos. E a gente pode, nesse momento, decidir editar essas páginas e mudar todo o curso do final dessa história exatamente agora. Então, será que a protagonista da sua história, ela está conseguindo avançar, expandir na sua vida, ou ela está rodando em círculos ali no mesmo lugar? Será que os personagens coadjuvantes dessa história estão ajudando ela ou estão sendo apenas distrações? Será que um evento que aconteceu na história de uma pessoa revela toda uma trama? Será que uma traição revela todo um destino? Ou será que uma traição ela pode abrir espaço para diferentes finais ali? Nesse enredo todo. A maioria das histórias das pessoas costuma circular entre dois temas: liberdade e mudança. Então, para editar a sua história, vamos começar falando da liberdade. Nós, lá no fundo, acreditamos que a gente tem uma grande porção de liberdade até que a gente se depara com um problema específico, certo? Sentimos que estamos presos à maioria das nossas histórias. Somos prisioneiros da nossa família, do nosso trabalho, das nossas relações, do nosso passado, e às vezes a gente está preso no nosso próprio pensamento autopunitivo. Às vezes a gente pode se pegar pensando: a vida de todo mundo é melhor do que a minha. Eu tenho uma síndrome da impostora. Eu não sou uma pessoa amada, eu não sou suficiente, nada funciona para mim. Às vezes esses diálogos internos que a gente mesmo tem vai colocando a gente para baixo, são as nossas narrativas internas. E a moça que escreveu essa história, ela também estava presa ali num dilema. Ela estava presa num dilema da indecisão. Ela disse que nunca conseguiria confiar no marido dela de novo, mas se ela o deixasse, seus filhos iriam sofrer. E muitas vezes a gente fica como se a gente estivesse numa prisão, sendo que se a gente olhar para os lados, não tem nenhuma parede ali, a gente está completamente livre, né? Então o prisioneiro, ele na verdade não está numa prisão real. Assim como nós também não estamos. Nos sentimos presos, como se estivéssemos em uma prisão, mas nós não caminhamos para a liberdade porque achamos que estamos presos. Então a liberdade, ela vai chegar com a responsabilidade e quando a gente tomar a responsabilidade das nossas histórias nas nossas mãos, a gente vai se dar conta que a gente vai precisar mudar a narrativa dessas histórias para que a gente consiga ter um desfecho diferente. E aí, a gente vai abordar esse outro tema que é a mudança. Uma pessoa diz: eu quero mudar. Mas o que ela realmente está dizendo é: eu adoraria que o outro mudasse, para que a minha história mude. Então, isso faz sentido, porque se nós somos os protagonistas da nossa própria história, a gente não tem o poder de mudar elas? Se nós somos os nossos próprios heróis e heroínas das nossas histórias, né? E pode ser porque, mesmo que uma mudança ela seja positiva, qualquer mudança ela envolve uma certa dose de perda. E as perdas geram medo. Perda daquilo que nos é familiar, mesmo que o familiar seja extremamente desconfortável ou até miserável. Eu já conheço os diálogos recorrentes, a gente já prevê cada situação. Mas existe algo de confortável em ficar se espremendo para caber numa situação onde você se sente menos, onde você se sente menor. Então, mesmo que o que você esteja vivendo seja extremamente desagradável, será que vale a pena ficar nesse lugar? Então, para que a gente possa escrever um novo capítulo,
é necessário que a gente vá ao desconhecido. É sobre literalmente encarar essa página em branco. E se você for conversar com qualquer escritor, ele vai te dizer que o maior desafio dele não tem mais aterrorizante do que uma página em branco, de você sentar na frente de uma página em branco e você sem saber o que você vai escrever ali. Só que uma vez que a gente aceite esse desafio de editar a nossa história, o próximo capítulo ele vai ser muito mais fácil de ser escrito, né? Eu costumo dizer que a gente faz assim, é como se um capítulo da nossa vida fosse um mês do nosso ano. Então esse mês ele tem lá várias bolinhas, né, relacionadas ao dia. Quanto mais eu vivo o meu dia de um lugar mais abundante, de uma narrativa mais eficiente, de uma narrativa que é expandida, mais eu vivo aquele dia como se fosse um pontinho de luz. Eu falo isso com as minhas clientes. Então, quando a gente pega a nossa montanha e a gente vai tendo mais pontinhos de luz do que pontinhos de escuridão, ou seja, a gente vai tendo uma narrativa mais expandida da nossa vida, ao invés de uma narrativa que nos limita, que nos suprime, que nos encolhe, mas esse percurso todo ele vai ajudar a gente a subir a próxima montanha, ou seja, um novo capítulo da nossa história, com mais força, com mais vitalidade, com mais energia, com mais confiança, né? Então, por isso que a gente precisa treinar, mudar esse olhar, lembrando que é um processo e cada um está num ponto da sua jornada e está tudo bem. Então, a gente fala tanto sobre a gente se conhecer, mas a gente precisa também aprender a se desconhecer um pouco e conhecer uma nova, para a gente conhecer uma nova versão nossa que a gente nem sabe que existe, que está num ponto cego que a gente não está nem vendo. É sobre a gente aprender a deixar ir uma versão da história que a gente tem se contado, para que você possa viver uma nova versão e não a história que você está carregando a partir de um ponto de vista distorcido, pequeno, pesado, né? Então vamos voltar lá no início, né? O que que aquela moça deveria fazer? É importante lembrar que esse material que eu estou trazendo aqui, ele também serve de guia para a nossa mudança, né? Esse é o objetivo desse quadro aqui, é trazer histórias para que a partir dessas histórias você consiga olhar para a sua história também e perceber, caramba, o que que eu não estou vendo aqui que eu posso ver de forma diferente? Mas só que cada um vai reescrever a sua história por si só. Ninguém pode fazer, eu não posso escrever a história de ninguém, né? Você só vai precisar de algumas ferramentas. E aqui o meu objetivo é trazer esse olhar expandido para que vocês consigam ir reescrevendo a história de vocês, tá? Então vamos editar a história dessa mulher como um convite para que cada um possa editar a sua própria história. Pense agora em uma história em que você vem se contando e que pode não estar te servindo tanto. Pega como exemplo assim, toda vez que a gente se pega ou julgando, ou indecisa, ou sentindo culpa, ou fugindo de algo, é porque ali tem algum enrosco no qual a gente está desconectando de uma vida de abundância, de uma vida de alegria, tá? Para a gente conseguir ter essa vida de abundância e ter essa vida de alegria, a gente vai precisar observar essas histórias. Na história daquela moça, ela estava ali julgando o marido pela atitude que ele estava tendo, e ela também estava num processo de indecisão, sem saber o que ela faria naquele momento. Então, quando a gente está passando por um processo assim, né, seja de indecisão, seja de culpa, seja de fuga, ou seja de julgamento, existe ali dentro um sentimento que a gente está evitando de sentir. Então, o convite é: se eu não pudesse julgar, o que eu poderia sentir no lugar desse julgamento? Então, por exemplo, vamos dizer que ela está julgando o marido dela porque ele está traindo ela. Mas, na verdade, o que ela está sentindo é essa dor de não se sentir amada, de não se sentir vista, de não se sentir reconhecida, né? De se sentir traída, literalmente. Só que a partir do momento que ela sai desse casamento, ela está indo também contra os valores dela, porque no fim ela acredita que a família deve permanecer junta. Então, nesse caso, ela estaria se traindo se ela fizesse isso. Então, ela realmente precisa chorar e se permitir sentir essa dor dessa traição. Como é sentir a dor da traição? É ruim sentir, né? É ruim sentir.
Então a gente primeiro, antes de a gente tomar qualquer decisão, a gente primeiro precisa sentir esse luto, digamos assim, do que a gente está vivenciando e que não está sendo tão bacana. Porque às vezes a gente tenta racionalizar muitas coisas e a gente sai do nosso sentimento. Então, se permitir ficar triste, se permitir ficar frustrada, se permitir chorar, esse é o primeiro passo. Então, pode ser. Então, pega uma situação aí onde você perceba que você está julgando e olhe para os personagens que a gente chama de coadjuvantes, que sem ser você, os personagens que te rondam, né? Será que essas pessoas à sua volta, elas estão te ajudando a sustentar a versão errada da sua história? Porque pensa bem, essa mulher que compartilhou essa história, ela pode chegar para um grupo de amigos e falar assim, gente, olha só, meu marido tá conversando com uma pessoa do trabalho até tarde, ele já não me procura mais, eu tô achando que ele tá me traindo e não sei o que, não sei o que lá. E aí as pessoas vão falar assim, nossa, mas nossa, coitadinha, você tá muito certa, você deveria, ele é um canalha e tal, nananana. Então as pessoas geralmente vão ficar ao lado dessa mulher e vão ficar contra o marido dela. Mas isso tudo sem nem ouvir a versão dele, sabe? Então, existe o que a gente chama de. Eu costumo falar isso para as minhas clientes também. Eu tenho até uma cliente que ela sempre fala isso, assim, ela fala assim, Flá, eu gosto de você porque você me faz ver as minhas mesquinharias, as minhas inseguranças, as minhas manipulações, as minhas partes difíceis que eu nunca encarei na minha vida. Mas ao mesmo tempo, ao ver isso, eu tô me sentindo mais completa. Porque isso também faz parte de nós. A gente também tem momentos onde nós estamos manipulando, onde nós estamos inseguras, onde a gente está fazendo de tudo para agradar o outro, mas a gente está dizendo sim, querendo dizer não. A gente tem uma série de comportamentos que são destrutivos também. E muitas vezes isso vai afastar a nossa conexão do outro. Quando que o relacionamento ele consegue se tornar melhor? Quando cada um está vivendo a sua autenticidade no máximo possível. Então, quanto mais uma pessoa ela é ela mesma, já dizia a doutora Ellie Couto, quanto mais uma pessoa ela é ela mesma, mais isso faz com que as pessoas se conectem com ela. Porque ela não está criando uma máscara, ela não está fazendo um jogo, né, de manipulação nem de nada, ela está sendo autêntica. Então, mesmo que essa pessoa esteja se comportando de uma determinada forma com esse marido, às vezes ela está criticando ele demais, às vezes ela está ignorando ele, não dando atenção, né? Às vezes ela está fazendo coisas, porque como ela está com essa sensação de ameaça, ela também não vai conseguir agir com ele de uma forma com o coração tão aberto, né? Só que a partir do momento que a gente se torna bons editores da nossa história, a gente vai precisar de uma certa dose de sabedoria e de uma compaixão. E aí é que eu falo que são as bombas da verdade que eu falo, que eu trago para os meus clientes. Você precisa olhar para isso aqui também, né? Porque a gente cria a nossa realidade de alguma forma, né? Então, quando a gente escuta a versão dela da história, a gente não pode ter certeza de que o marido dessa moça está tendo um caso. A gente está ouvindo a versão dela. Ele pode até estar tendo, mas até então a gente não pode ter certeza. Não é só porque a relação sexual deles mudou que tem alguma coisa, né, relacionada a isso, né? Então pode ser que por causa da história dela, dessa narrativa dela, ela esteja escrevendo uma história em particular de traição que talvez nem exista, né? Mas é provável que existam coisas nessa história que ela também ainda não consiga ver. Então, vamos colocar aqui o outro ponto de vista agora, que seria a carta do marido dela para a terapeuta, tá? Querida terapeuta, eu preciso de ajuda com a minha esposa. Ultimamente, tudo o que eu faço a irrita, até mesmo as pequenas coisas, como barulhos quando eu estou comendo. Eu também já reparei que ela tem colocado mais leite na minha granola para que ela não fique assim tão crocante. Eu percebo que ela se tornou extremamente crítica comigo depois que meu pai morreu há 2 anos. Eu era muito próximo a ele e o pai dela faleceu quando ela ainda era jovem. Então ela não tem ideia do que eu estava passando. Tem um amigo do trabalho em que o seu pai morreu há alguns meses atrás e que compreende o meu luto. Eu gostaria de poder conversar com a minha esposa, como eu falo com o meu amigo, mas eu sinto que ela mal me tolera agora. Como eu posso ter a minha esposa de volta? Percebe? O mesmo desafio, dois pontos de vista diferentes. Essa é a história, é a mesma história.
É a história da mesma história da mulher, mas narrada por um ponto de vista diferente. A história dela era sobre um marido que a estava traindo, e a história dele é de um marido na qual a sua esposa não compreende o seu luto. Então, mesmo com todas as diferenças, o que essas duas histórias, elas na verdade, elas estão querendo é se conectarem, e elas não estão conseguindo por causa das suas narrativas. E se a gente consegue sair da nossa própria narrativa e escrever essa história por um outro ponto de vista, e a gente consegue incluir, convidar o ponto de vista do outro para ser ouvido, um novo enredo pode se abrir a partir de então. Se ela, ao invés de ficar julgando, ela conseguisse sentar para ter uma conversa com o marido dela, ela poderia escutar coisas que ela nem saberia, que ela estava supondo que nem são verdade. Mas tudo bem, pode ser até que ele estivesse se atraindo, se fosse o caso, mas ainda assim ela poderia escutar coisas que ela não escuta se ela não estivesse indo conversar, obviamente, de uma forma reativa. Porque a partir do momento que eu entro numa conversa sendo reativa, eu não vou ter o convite para um diálogo real. Eu preciso sentar para conversar de coração aberto, né? Então, essa é a parte mais difícil do processo de edição, porque a gente vai precisar se permitir olhar para as nossas características que talvez a gente não esteja olhando e que a gente esteja contribuindo para algo. E a gente precisa também se abrir de coração aberto, mesmo que esteja doendo, para ouvir o ponto de vista do outro. Essa talvez possa ser a parte mais difícil, principalmente quando é uma história que já tem muito ruído e muita dor. Mas é somente fazendo isso que a mudança verdadeira acontece. O que aconteceria se você olhasse para sua história e a escrevesse sobre um ponto de vista completamente diferente? Ou se você pudesse incluir o ponto de vista de outra pessoa? Tem um livro muito lindo que se chama Os Quatro Compromissos e eu recomendo muito, muito, muito que vocês leiam. Eu vou ver se eu consigo deixar o link dele aqui embaixo. Mas um dos compromissos, um dos quatro compromissos é exatamente esse. Não leve nada para o lado pessoal. E a gente tende a levar o comportamento do outro para o lado pessoal. Por isso a gente tem tanta treta na nossa vida. Então, o que você poderia ver de uma forma mais ampla nessa história, se você conseguisse aumentar essa perspectiva, ver sobre um novo olhar? Quando a gente está num processo muito depressivo, ou quando a gente está numa dor muito grande, como dessa mulher da traição, muitas das vezes a gente cria histórias muito distorcidas, porque a gente está criando uma história a partir de uma lente muito limitada. E a gente nem sequer percebe que a gente está usando essa lente. E eu tô falando por experiência própria. Eu já estive nesse lugar. Eu vi as coisas de uma forma muito, muito, muito limitada. E isso foi muito prejudicial para a minha vida. O que acontece é que a gente começa a ser as maiores disseminadoras de fake news da vida. A gente começa a disseminar fake news. A gente mesmo. E a gente se fixa nessas fake news como se elas fossem a verdade absoluta, sabe? E a gente pode ter uma vida com mais liberdade, né? Então, para isso, a gente precisa ter coragem de escrever nossas histórias, uma nova narrativa, porque para isso a gente vai precisar ser uma editora corajosa para pegar esse livro que está escrito até aqui e falar: não, agora eu vou escrever um capítulo completamente diferente. Então, a gente pode escrever uma versão muito diferente do que tem sido narrado até hoje. Porque, mesmo que o marido dela tivesse de fato traído, isso não. Isso não está, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Delimitando, né, assim, delimitando o enredo da história. A partir disso, 1.000 pessoas podem ser traídas e 1.000 pessoas podem ter resultados e finais completamente diferentes a partir dessa mesma situação, né? Então, é, às vezes as pessoas elas realmente ficam presas e elas estão realmente investindo na sua prisão. Tem muitas pessoas que só querem reclamar, não querem ajuda. Elas, na verdade, querem ficar presas na própria prisão que elas construíram. Elas não querem ser editoras da própria história. Elas querem continuar lá na prisão. Então,
Ao invés de a gente continuar sendo criadores das nossas histórias de infelicidade, a gente pode reescrever essa história enquanto a gente está vivo. Podemos ser os heróis e não as vítimas das nossas histórias. Podemos escolher o que escrever em cada página. A gente pode escolher o que vai estar vivo na nossa mente e o que vai moldar a nossa realidade. A vida é sobre escolher que história você quer escutar e que história precisa de uma edição. De você olhar e falar assim: essa partezinha da minha vida tá maravilhosa, mas essa partezinha aqui tá precisando ser editada. E vale o esforço de revisar o seu livro da vida, porque não existe mais lindo do que as histórias que a gente conta sobre as nossas vidas. É, tem o Peter Crone, que é um cara especialista em autodesenvolvimento, ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala assim, que o nosso futuro, ele não pode ser criado, ele pode ser lembrado a partir da memória que a gente está tendo hoje. Então, se hoje eu estou tendo na minha vida uma memória, uma lembrança, né, de hoje, de coisas boas, de possibilidades, de liberdade, de expansão, de criatividade, eu projeto isso lá no futuro. Mas se eu estou vivendo de um prisma de traição, medo, angústia, limitação, raiva, tristeza, eu vou projetar isso também lá no futuro. Então, na verdade, quando eu olho para o futuro e eu estou sentindo medo, é porque eu estou lembrando do que eu estou vivendo hoje. Quando eu olho para o futuro e eu vejo possibilidades, eu também estou tendo a lembrança. Então, quando a gente começa a mudar essa narrativa, a gente começa a abrir a possibilidade de um novo futuro para a gente também. Então, quando se trata das histórias de nossas vidas, a gente deveria ser obcecada em tornar esse livro um best-seller, né? Tipo, deixa eu viver a melhor história que eu posso viver aqui nessa vida, enquanto eu tô aqui desfrutando dela, ao invés de ficar reclamando, né? Enfim. Só que uma coisa importante que a gente precisa entender é que é fácil a gente dizer que a gente não quer reclamar e que a gente realmente vai editar a nossa história. Só que, ao mesmo tempo, esse papel de editora, ele é um papel que ele é muito fácil de ser deslizado, principalmente quando a gente está nos estados de ansiedade, quando a gente tem uma ferida emocional, quando a gente está com raiva, quando a gente está se sentindo vulnerável, né? Então, da próxima vez que você estiver passando por algo bem difícil, lembra que você tem na sua mão uma ferramenta de edição e comece naquele momento a reescrever a sua melhor história. Olha para aquela situação e fala: como eu posso ver essa situação de um modo diferente? Como eu posso incluir o ponto de vista do outro? Que novas possibilidades eu posso ter para um desfecho dessa história? Existe algo que eu preciso sentir que eu não estou sentindo, que eu estou evitando de sentir? E se permita sentir, se permita ser tudo, se permita incluir na sua história as suas partes frágeis, indecisas, inseguras, né? Ame essas partes. Ame essas partes, porque essas partes, elas precisam fazer parte de você. O Joy Hudson costuma falar que a alegria, ela é a matriarca de uma família de emoções e que ela não entra numa casa onde seus filhos não são bem-vindos. Então, para que a gente consiga ter uma vida de alegria, para que a gente possa reescrever essa história, a gente precisa abraçar todas as nossas emoções, abraçar a nossa totalidade, abraçar a nossa parte que é mesquinha, não no sentido de achar que aquilo é algo bom, mas nesse sentido de, cara, essa parte existiu porque ela no fim ela queria ser amada, porque ela queria alguma coisa de bom ali, ela queria uma conexão que ela não estava tendo. E quando você para de brigar com essa parte sua, você integra ela em você. E aí, o que que acontece? É que você acaba deixando de ser mesquinha, não no controle, mas no amor. Então, esse é o convite do nosso encontro aqui de hoje. Eu espero que esse quadro possa abrir muitas janelas para vocês. Eu vou trazer uma história diferente a cada semana para que a gente consiga começar a ver pontos de vista diferentes. Podemos conversar aqui nos comentários também. E o convite é ampliar o nosso olhar para as histórias que a gente está vivendo, para que a gente consiga sair dessas narrativas de dor, de escassez, de coitadinha, né? E realmente se apropriar desse lugar maior que nós somos, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo quadro.